Olá, eu sou Carlos Gasparotto e tenho o prazer de estar me dirigindo a você com a palavra de esperança, com a palavra que traga ao seu coração uma mensagem de Deus. Hoje eu trago a mensagem, a palavra, a reflexão sobre mensagem de fé e esperança. Estamos passando por momentos difíceis, né? Ainda não acabou a pandemia, tem pessoas com gripe muito forte também, e as pessoas estão hospitalizadas, precisando de uma mensagem de esperança. Então a mensagem que eu trago hoje, né, são várias pequenas mensagens, são pitadas de fé e esperança. E começando, eu faço a seguinte pergunta, né? Por que os crentes dão tanto valor à Bíblia? Nós os que cremos em Cristo, colocamos em primeiro lugar, não as tradições religiosas, não as filosofias, não os mandamentos de homens, não regras humanas. O próprio Jesus repreendeu os judeus, tão zelosos de suas tradições religiosas, e foi muito duro com eles. Quando ele os repreende em João 8,47, diz: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não são de Deus. Queridos, aquele que não quer escutar as palavras de Deus, Jesus disse que eles não são de Deus. Ser de Deus não é ser uma pessoa boazinha, uma pessoa calorosa, uma pessoa afetuosa. Ser de Deus, para ser de Deus, a pessoa precisa escutar as palavras de Deus, precisa obedecer às palavras de Deus. E a palavra de Deus, amigos, é representada pela Bíblia. A Bíblia foi escrita por profetas, por homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. E toda palavra que vem de Deus, ela é escrita por homens, é óbvio. Homens inspirados escreveram a palavra, como diz o apóstolo Pedro. Foram inspirados por Deus e ela não contém contradições. A palavra de Deus cumpre o propósito para o qual ela é designada. Por meio do profeta Isaías, Deus faz um apelo contundente para Israel e para as nações gentias, comparando a sua palavra à semente regada pela chuva, que germina, cresce e dá frutos. Isaías 55:11, o Senhor diz: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que a enviei. Então Deus está dizendo para Isaías que toda palavra que sai da sua boca não é inútil, ela não volta vazia, ela volta repleta de frutos. E o Senhor diz ainda que essa palavra fará o que lhe agrada, fará o que lhe apraz, e ela prosperará naquilo para o qual ela foi enviada. Então toda a palavra de Deus produz frutos, toda a palavra de Deus produz milagres, toda a palavra de Deus produz cura, toda a palavra de Deus produz salvação, toda a palavra de Deus, quando ela é introduzida no coração do homem, ela não volta vazia, ela volta com resposta. Presta atenção, toda a palavra de Deus no seu coração volta com uma resposta positiva, volta com uma resposta que agrada a Deus, e a Deus agrada atender a oração dos seus filhos. Por meio do profeta Ezequiel, o Senhor diz que toda a sua palavra se cumprirá no tempo próprio. Toda a sua palavra se cumprirá no tempo próprio. Vejam, Ezequiel 12:25, diz o Senhor: porque eu, o Senhor, falarei,
e a palavra que eu falar se cumprirá, não será mais adiada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Nessa palavra dirigida à nação de Israel e proferida por Deus através do profeta Ezequiel, o Senhor diz que toda palavra que ele falar se cumprirá, que toda profecia que ele disser se cumprirá, e ela se cumprirá no tempo próprio, não será adiada, diz o Senhor. Não ser adiada significa que no tempo exato essa palavra vai trazer resposta, vai trazer fatos novos. Palavra de Deus produz resultado no tempo próprio. Na verdade, Deus cumpriu a sua palavra literalmente, e no tempo próprio, enviando Jesus na plenitude dos tempos, segundo o conceito do apóstolo Paulo. Quando todos duvidavam da vinda do Messias, o anjo Gabriel aparece nas montanhas da Judéia a uma virgem chamada Miriam, Maria no português. E aquele anjo anuncia a vinda do Senhor, e ele diz: o manto do Espírito Santo te cobrirá, e o ser que será gerado em ti será fruto do Altíssimo, e se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Deus veio habitar conosco. Quando todos duvidavam, o Messias chegou. Após a promessa de 4.000 anos dada a Adão e Eva no Éden, de que a semente de Eva pisaria na cabeça da serpente, Jesus veio e venceu o diabo na cruz. Após a promessa de 2.000 anos antes, dada a Abraão, de que ele seria pai de muitas nações, Jesus, o seu descendente, veio e se tornou bênção para todos os povos. Após a renovação da promessa de 1.800 anos antes, dada a Jacó, Jesus glorificou a Deus como semente de Israel, uma nação que era para ser santa. E como sabemos, a semente de Jacó significa Israel. Israel foi composta de 12 tribos, que são os 12 filhos de Jacó. Por isso que ela é chamada de semente de Jacó. Após a promessa de 1.100 anos antes, dada ao rei Davi, Jesus, a semente de Jessé era pai de Davi, veio edificar o seu trono em Jerusalém, conforme Deus havia prometido. Portanto, há 2.000 anos atrás, Cristo veio cumprir todas as profecias ditas a seu respeito, desde o Éden até o primeiro século, 6.000 anos de história, 4.000 anos de história, 6.000 anos até os nossos dias. Então, há 2.000 anos atrás, Cristo veio cumprir todas as profecias que dele estavam escritas no Antigo Testamento. Ele pregou, ensinou, morreu, ressuscitou e subiu aos céus, onde está à direita de Deus, de onde voltará como prometeu, para instalar o seu reino milenar aqui na terra, assentando-se no trono de Davi em Jerusalém, de onde regerá as nações. Sim, nós cremos que Jesus estará assentado no trono de Davi, seu pai. Ele estará sentado em Jerusalém e vai cumprir a profecia que dele estava escrito, de que ele viria para fazer um novo povo, para criar um novo templo. E esse templo somos nós, a igreja. Então, após essas profecias, todas elas se cumpriram em Cristo, todas elas se cumpriram, e Ele está sentado à direita de Deus, de onde voltará como prometeu, para instalar
o seu reino milenar, assentando-se no trono de Davi, de onde ele regerá as nações. Então a palavra da pregação não é palavra de homens, mas é palavra de Deus. Essa palavra também opera naqueles que creem, segundo o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 2,13. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus a recebestes, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Paulo estava dizendo aos Tessalonicenses que a palavra de Deus não voltava vazia, que a palavra de Deus operava naqueles homens, naquelas mulheres que criam em Jesus Cristo no primeiro século, e que ela operava na vida deles, porque eles creram. Assim como operava na vida dos Tessalonicenses, também opera ainda hoje nas nossas vidas, porque a palavra de Deus se cumpre literalmente nos corações daqueles que creem. E outra questão que eu trago nessa oportunidade: quem é chamado de pecador na Bíblia? Vejam Lucas 15:1. E chegavam-se a ele todos os publicanos, ou seja, os funcionários públicos, os judeus que estavam a serviço de Roma, né? Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Em Gálatas 2,15, Paulo diz: nós somos judeus por natureza, não pecadores dentre os gentios. Paulo estava dizendo que os judeus consideravam os gentios todos como pecadores. E em Lucas 5,32, Jesus diz: eu não vim chamar os justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Esses ditos pecadores no tempo de Paulo, no tempo de Cristo, eram gentios, porque os judeus se consideravam escolhidos por Deus, porque eram filhos de Abraão, e todos os demais povos, os gentios, eram considerados pecadores para os judeus. Porém, o pecador em sua natureza é todo homem nascido de Adão, conforme Paulo diz em Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Paulo está dizendo que basta nascer para ser pecador, ou seja, toda criança que nasce, ela carrega o gene de Adão. Toda criança que nasce carrega o pecado cometido por Adão no jardim do Éden, o pecado da desobediência a Deus. Então todos já nascem pecadores, diz a palavra de Deus. Porém, a morte eterna, né? Continuar sendo pecador, porque nasceu na estrada larga da perdição, não é uma opção para aqueles que creem em Cristo. Veja Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a pessoa que está no pecado, porque nasceu de Adão, ela não é obrigada a continuar com o pecado. Deus colocou uma porta aberta, a porta estreita, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê saia do caminho do pecado, saia da porta estreita, da porta larga da perdição, e entra na porta estreita da salvação, que é Jesus Cristo, o último Adão. Pela desobediência de Adão, muitos se tornaram pecadores, mas pela obediência de Jesus Cristo, o último Adão, muitos se tornaram justos. Romanos 3,19 diz: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um único homem, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Então, nesse capítulo 5 de Romanos, Paulo faz um contraste entre Adão o desobediente e Cristo o obediente, entre Adão pelo qual entrou a morte no mundo, o pecado, e Jesus Cristo, por quem entrou a vida e a salvação, entre Adão o rebelde e desobediente e Cristo o obediente. Então o pecador é aquele que nasceu do pecado, nasceu na perdição,
mas ele pode nascer de novo quando nós nos convertemos a Cristo, quando cremos em Cristo. A Bíblia diz que nós nascemos de novo e nós passamos da morte para a vida por meio de Jesus Cristo. Então, pecadores são aqueles que nascem biologicamente de Adão, ou seja, toda a raça já nasce em pecado e precisa de salvação. Outro ponto que quero abordar: o crente em Cristo não é mais pecador. Pois é, como nós dissemos, quando nascemos em Adão, nós nascemos em pecado, mas quando nós cremos em Cristo, nós somos salvos, somos redimidos, somos santificados e somos transformados numa nova vida, num novo homem. Portanto, o crente em Cristo não é mais pecador, deixou de ser pecador para ser um salvo. Vejam Gálatas 2, 17 e 18. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? Pergunta Paulo. De maneira nenhuma, responde ele, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Assim, quando um pregador diz que os crentes ainda são pecadores, tornam a edificar aquilo que foi destruído, ou seja, o corpo do pecado. Aqueles que creem em Jesus Cristo são chamados não mais de pecadores, mas são chamados de santos, porque Cristo os santificou. Vejam Hebreus capítulo 10, versículo 10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Então a morte de Cristo na cruz, a sua oblação nos fez santos, nos santificou. 1 Coríntios 1:2, Paulo diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Olha, aqui Paulo está dizendo que como Cristo nos santificou, portanto agora não somos mais pecadores, não somos mais chamados pecadores, mas somos chamados de santos, porque Cristo nos santificou. E o que então acontece para aquele que crê em Jesus? Romanos 5:1 tem uma resposta: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então aqueles que creem, a consequência é que passam a viver na graça, passam do pecado para a santidade, passam do reinado da morte para o reinado da vida. Então eles reinam pela justiça para a vida eterna. Então aquele que crê em Jesus Cristo agora deixa de ser mortal para ser imortal, porque aquele que crê em Cristo, ele tem agora a vida eterna por meio de Jesus, e pela vida eterna ele vai viver para sempre. Aqueles que pertencem a Cristo fazem parte do seu corpo, a igreja invisível, e na sua volta se tornarão semelhantes ao Altíssimo para reinarem com Ele. E Cristo diz que serão reis e sacerdotes de um reino que jamais terá fim. Não será como os reinos terrenos, que têm início, meio e término, como o império egípcio, como o império assírio, como o império babilônico, como o império romano e muitos outros impérios. Muitos deram a sua vida e pagaram com a morte para tentar manter um reino terreno. Traídos por parentes e por generais, foram destronados e morreram em vão. Porém Jesus Cristo morreu para constituir um reino eterno. Vejam a profecia que ainda irá se cumprir em Lucas 1:33. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Amados, a casa de Jacó significa a Israel terrena. E reinará eternamente na casa de Jacó, ou seja, Cristo voltará e vai se assentar no trono de Davi em Jerusalém, e o seu reino não terá fim. Ele reinará aqui nessa terra para sempre.
No primeiro século, Jesus anunciou que o reino de Deus havia chegado entre os homens, porque Ele é o reino. Mas Ele ainda não está reinando no trono de Davi. Por isso, Ele nos ensinou a orar: venha o teu reino, na oração do Pai Nosso. Ao orarmos, venha o teu reino, estamos pedindo que Jesus volte, estamos pedindo que Jesus retorne, estamos pedindo que Jesus venha estabelecer definitivamente o reino de Deus na terra, porque enquanto Ele não vem, a terra jaz no maligno. Enquanto o maligno estiver aqui reinando nessa terra, ele estará guerreando contra o povo de Deus, ele estará guerreando contra os homens, e ele estará enganando as nações. Mas a hora que Cristo voltar a sentar-se no trono de Davi, todos nós que cremos nele reinaremos com ele. Vejam 3 grandes eventos que estão próximos a acontecer, 3 grandes eventos proféticos que ainda acontecerão e provavelmente nos nossos dias. O próximo grande evento, tão ansiosamente aguardado pelos cristãos, é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento será uma subida instantânea e conjunta nas nuvens de todos aqueles que creem em Cristo para o encontro com Jesus nos ares. Será um acontecimento muito traumático aqui na terra, pois milhões e milhões de cristãos deixarão o que estão fazendo e subirão juntamente para encontrar-se com Cristo nos ares. Pilotos de aviões, motoristas de todo tipo de veículo, abandonarão o seu trabalho e eles ficarão desgovernados. Pensem em aviões, caminhões, carros, navios e até naves e estações espaciais, todos à deriva, abandonados no campo, nas ruas, nas estradas, dos mares e nos ares. Pensem nas milhões de autoridades, bancários, médicos, advogados, soldados, atletas, todos fora dos seus postos. Multidões de familiares ficarão chocados, sentindo a ausência de parentes e amigos. Uma grande catástrofe tomará conta da terra, e o anticristo se aproveitará dessa ocasião para fazer valer as suas intenções políticas. Primeiro, o apóstolo Paulo fala que os que estiverem vivos terão seus corpos transformados de corruptíveis, ou seja, de mortais, para incorruptíveis, ou seja, todos aqueles que forem arrebatados terão um corpo semelhante ao de Cristo, um corpo imortal. Os corpos físicos dos mortos que estão enterrados, sepultados debaixo das águas, ressuscitarão e juntarão as suas almas e espíritos que já estão com o Senhor. Então os corpos físicos serão ressuscitados e serão imediatamente, encontrarão as suas almas e serão novamente corpo, alma e espírito após o arrebatamento. Em 1 Coríntios 15, 52, Paulo nos ensina: num momento, num abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e todos nós seremos transformados. O arrebatamento está claramente descrita em 1 Tessalonicenses 4,17, completando a ideia do apóstolo Paulo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Com eles quem? Aqueles que morreram e que ressuscitaram, né? A encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Será um acontecimento fantástico. Milhões e milhões, bilhões de pessoas se encontrarão com Cristo nos ares. Aqueles que estiverem na terra subirão, aqueles que estiverem mortos ressurgirão, e aqueles que já morreram antes de Cristo, né,
virão junto com ele nas nuvens, aqueles que morreram em Cristo virão com eles nas nuvens, e todos nos encontraremos nos ares, e o Senhor descerá, pisará em Jerusalém, pisará no monte da transfiguração, e ali ele se assentará no trono de Davi seu pai, para reger as nações. A descrição de Paulo aos Tessalonicenses é tão clara que nem precisa de esclarecimentos. O arrebatamento não depende de nenhum acontecimento temporal para que ele ocorra. A única pista que temos sobre o que falta para o arrebatamento acontecer encontra-se em Apocalipse capítulo 6, versículo 11, que diz: e foram dadas as almas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que havia de ser mortos como eles foram. Esse versículo 11 está se referindo às almas descritas do verso 9 do capítulo 6 de Apocalipse. No Apocalipse, alma é empregada para a palavra grega psique, que significa vida, significa pessoa. Portanto, cremos que o arrebatamento só depende do número de crentes que serão agregados ao reino, para que Jesus venha buscar a sua igreja. Ninguém sabe esse número, só Deus sabe quando se completará esse número de salvos para que o arrebatamento aconteça. E também o arrebatamento não depende de tempo algum, porque tempos e épocas estão destinados a Israel, não à igreja. Quando acontecem certas catástrofes, muitos falam: Jesus já está para voltar. Na verdade está mesmo, porém ele não depende de acontecimento algum, não depende de catástrofe, de pragas, porque não depende de terremotos, porque ele voltará quando se completar o número dos salvos. O segundo grande acontecimento, o primeiro grande acontecimento profético que aguardamos é o arrebatamento. E o segundo grande acontecimento profético que está prestes a acontecer é a grande tribulação, que será um tempo de cerca de 7 anos, divididos em 2 períodos de 3 anos e meio, sendo o primeiro período mais leve e o segundo com intensa perseguição, principalmente para Israel. Vejam Mateus 24, chamado também de mini Apocalipse, onde Cristo diz o seguinte nos versículos 21 e 22: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Veja que Cristo diz que na grande tribulação vai acontecer tanta perseguição, tanta morte, tanta tristeza como nunca houve. Na Segunda Guerra Mundial morreram cerca de 60 milhões de pessoas. Porém, na grande tribulação, os acontecimentos que se iniciam em 1939 e se concluem em 1945, quando os judeus foram perseguidos por Hitler, e Hitler tentou dominar a Europa e todo o mundo. Aquele sofrimento da Segunda Guerra Mundial não há que se comparar com o grande sofrimento da grande tribulação. Vamos fazer algumas observações sobre a grande tribulação. Em primeiro lugar, em Mateus capítulo 24, Jesus está se referindo aos judeus, não à igreja, está se referindo aos judeus. Portanto, a grande tribulação é juízo para os judeus, porque não creram no enviado de Deus, não creram em Cristo. Em segundo lugar, a grande tribulação também é chamado de o período da ira do Cordeiro, pelo mesmo motivo, a sua rejeição por Israel. A ira do Cordeiro significa sofrimento, perseguição aos judeus, porque rejeitaram o seu Messias. Em terceiro lugar, a igreja é a noiva do Cordeiro,
e recebe toda a proteção de Jesus e não passará por juízo. Portanto, a grande tribulação acontecerá após o arrebatamento, porque os cristãos não estarão mais aqui nessa terra e ficarão livres, porque eles se encontraram graça diante de Deus. Em quarto lugar, a grande tribulação é um período de sofrimento como nunca houve em toda a história, conforme nós estamos dizendo. E nunca mais haverá sofrimento igual. Em quinto lugar, esses dias Jesus diz que seriam abreviados. Por que ele diz que seriam abreviados? Porque serão cerca de 3 anos e meio exato, tá? Por isso que seriam abreviados, porque eles seriam apenas de 3 anos e meio. E vejam o que Jesus diz, é surpreendente, o item 6, né? A observação 6, na grande tribulação haverá salvação, mas debaixo de morte, porque o texto fala em se salvaria e em escolhidos. Então, na grande tribulação, Cristo diz que haverá salvação e haverá escolhidos. Portanto, muitos judeus, durante a grande tribulação, vão crer no seu Messias, mas não a maioria continuará incrédula durante a grande tribulação. Mas à medida que a grande tribulação vai se desenrolando, vai se desenvolvendo, o coração de pedra dos judeus em relação a Cristo, em relação a Yeshua, o enviado de Deus, vai amolecendo. No decorrer da grande tribulação, o coração dos judeus vai se amolecendo, a esperança deles no Messias vai se avolumando, vai se fortalecendo. E então acontece o inesperado. No último dia da grande tribulação, os judeus vão ter um encontro com Jesus Cristo. Então veremos o milênio, o terceiro grande acontecimento, a terceira grande promessa, a terceira grande profecia que está por acontecer, a instalação do reino milenar de Jesus. Como nós dissemos, Jesus virá no último dia da grande tribulação. A volta de Cristo será no último dia da grande tribulação, porque Ele destruirá os seus inimigos, e os inimigos de Israel sob intensa perseguição e oração deles, quando os corações deles estarão prontos para aceitá-lo. Vejam Mateus 24, 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, de Jesus Cristo, se referindo à sua volta. Esse texto descreve que a volta de Cristo será visível em toda a terra, e os judeus verão o seu Messias vindo sobre as nuvens, verão aqueles que crucificaram, eles verão fisicamente, claramente aquele que eles crucificaram vindo sobre as nuvens. O evangelista João diz no capítulo 19, verso 37, e outra vez diz a Escritura, verão aquele que traspassaram. Como nós dissemos, a palavra de Deus se cumpre, e ela se cumpre no tempo certo. Deus domina o cosmos, Deus domina o tempo, Deus domina o relógio da profecia, e no tempo certo, nós veremos Cristo vir sobre as nuvens, porque estaremos com Ele, mas os judeus verão nas nuvens aquele que eles transpassaram, aquele que eles rejeitaram. Observem a fantástica descrição do profeta Zacarias, demonstrando o arrependimento do povo de Israel pela morte de Jesus, pela morte do Messias. Em Zacarias 12:10, ele diz: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Veja que acontecimento extraordinário. Aquele
que o judeu rejeita hoje, aqueles que os judeus hoje reputam como herege, o Cristo de Deus, o Messias enviado para Israel, que foi rejeitado. Eles olharão para as nuvens e virão Cristo vindo nas nuvens, e então chorarão amargamente, porque verão os sinais dos cravos nas suas mãos, verão os sinais dos cravos nos seus pés, verão o sinal da lança no seu lado, porque rejeitaram o enviado de Deus. Salomão profetizou a sua sucessão por Jesus no mesmo trono em Jerusalém, a capital de Israel. Em Provérbios 28, é surpreendente que temos essa profecia de Salomão a respeito de Jesus Cristo no trono. Provérbios 20, versículo 8 diz: assentando-se o reino no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Pois é, no milênio Jesus dissipará todo o mal. No milênio ainda haverá salvação. No milênio também continuará havendo mortes, só que as pessoas viverão muito mais, terão plena vida, vida longa. A Bíblia diz que no milênio aquele que morre velho é como se tivesse centenas de anos. Então no milênio nós voltaremos a viver centenas de anos também. E Jesus no milênio estará sentado no trono de Davi seu pai, e reinará com trono com o cajado de ferro. Isso significa o seguinte, que ele vai dissipar todo o mal por meio da ditadura divina. Aqueles que se recusarem a obedecer a Cristo serão tangidos, serão forçados a fazer o bem. Olha só, aqueles que estiverem tentando ser rebelde durante o milênio, eles serão forçados a fazer o bem. Por quê? Porque os servos de Jesus, que somos nós, estaremos forçando-os com vara de ferro. Será uma ditadura divina durante o milênio. Será uma ditadura para aqueles que são rebeldes, mas para aqueles que amam a Cristo, que amam a Deus, se regozijarão no milênio, porque verão todo o bem nessa terra. Durante o milênio, o inimigo estará amarrado. Durante o milênio, Satanás, o diabo e seus anjos estarão amarrados no abismo. E então no milênio haverá graça, no milênio haverá alegria, no milênio haverá saúde, no milênio haverá alegria. Então quem dissipa todo o mal descrito por Salomão e que está sentado no trono não é nenhum descendente de Davi, a não ser Yeshua. O profeta Zacarias disse também que Jesus exercerá os dois ofícios, o de rei e de sumo sacerdote, na nação de Israel. Veja Zacarias 6,13. Ele mesmo, Jesus, edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Que ambos os ofícios são esses? São o de rei e de sacerdote. Então ele mesmo edificará o templo do Senhor. Que templo é esse? O templo que Jesus está edificando até os nossos dias, durante os nossos dias, é a igreja. Ele está formando um corpo que será rei de reis e sacerdotes, que o assessorarão durante o milênio. A igreja vai assessorar a Cristo durante o milênio. Imaginem, milhões e milhões de pessoas, bilhões de pessoas servindo a Cristo nessa terra, estarão ensinando as nações o Evangelho, ensinando as nações a salvação, ensinando as nações a fazer o bem. É por isso que Cristo comissionará todos os seus discípulos como reis e sacerdotes, também com o duplo exercício desses ministérios, ministério de rei, de reinado, de governo, e ministério de sacerdotal. E finalmente,
se cumprirá a profecia de Daniel, de que o leão conviveria pacificamente com o cordeiro, e de que todas as armas se transformariam em arados, porque haverá paz sem fim no milênio de Cristo. Então se cumprirá a promessa de que Jesus é o príncipe da paz. O príncipe da paz só vai ser príncipe durante o milênio, porque até agora ele diz que ele é como espada. Jesus diz que ele é como espada. A espada corta o vínculo do homem com o pecado. Por isso que ele diz que é espada. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é espada de dois gumes, que divide a alma do espírito, convencendo os corações de que Cristo é o Senhor dos senhores, de que Cristo é salvação. Então, amados, vejam Apocalipse 21, 24. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. As nações dos salvos andarão à luz de Cristo, e os reis da terra trarão para essa luz a sua glória e a sua honra. Então Cristo estará reinando em Jerusalém. Jerusalém será o centro do mundo. Jerusalém será a capital espiritual da terra, para onde convergirão todos os príncipes, todos os presidentes da república, todos os exércitos o servirão e o adorarão, porque a ele se dobrarão. Então Jesus Cristo será Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, amado, se você crer em Cristo, você fará parte desse milênio. E se você ainda não crê, converta o seu coração, transforme o seu coração, entregue-se totalmente a Jesus para ser salvo, para ter fé e esperança, conforme eu disse no título dessa mensagem. Ter fé em Jesus Cristo e esperança de dias melhores somente no milênio, por meio de Jesus Cristo reinando aqui na terra, em nome de Jesus. Amém.